Olá pessoal, eu sou o Dr. Bruno Breda e hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre um tema bem importante, razoavelmente recorrente no consultório, mas que gera muito sofrimento para grande parte das pessoas que possuem esse tipo de doença. E eu estou falando da hiperidrose, né? A hiperidrose, na verdade, é a sudorese excessiva em alguma região do corpo ou no corpo todo de uma forma generalizada, tá? Na verdade, a hiperidrose a gente precisa, antes de tudo, aprender a classificar o que seria esse suor excessivo, né? Antes de qualquer coisa, a gente classifica a hiperidrose entre uma hiperidrose primária e uma hiperidrose secundária. A hiperidrose primária é aquela que é uma doença por si só, né? Uma hiperativação do sistema nervoso simpático, junto com uma tendência de hiperreatividade dos nossos próprios glândulas sudoríparas, que vão levar a uma suor excessiva em alguma região do corpo, tá? E a hiperidrose secundária é aquela que é secundária a alguma outra doença, algum outro problema de saúde, levando ao quadro de sudorese excessiva. A grande maioria das vezes que o paciente procura a gente no consultório, ele está falando de uma hiperidrose primária, tá? Na grande maioria das vezes, os lugares mais comuns, axila, palma das mãos, plantas dos pés, são lugares mais frequentes, e aí a gente já vê uma das características principais de uma hiperidrose primária, que é que a grande maioria dos casos é de hiperidrose primária localizada, tá? Como se fosse um fiozinho desencapado do sistema nervoso simpático ali, né, que é o que aumenta a sudorese, fazendo com que aquele nervinho que vai para aquele lugar fique disparando sinais o tempo todo e muito fortes, o sinal perdido ali, fazendo a pessoa suar demais, tá? A gente tem que lembrar que a hiperidrose primária generalizada é muito mais rara, né? E aí a gente já está falando provavelmente de distúrbios hipotalâmicos, né? Que é uma parte do nosso cérebro que regula essa produção regula o sistema nervoso simpático parasimpático, tá? Quando a gente já está falando de uma hiperidrose secundária, a gente, em geral, está falando de hiperidroses generalizadas. É muito mais raro a gente ter uma hiperidrose secundária localizada. A gente fala mais nesse caso seriam doenças neurológicas, alguma lesão neurológica, mas um evento muito mais raro. E quando a gente fala da hiperidrose secundária generalizada, a gente está falando de doenças muito mais comuns, problemas de tireoide, como hipertireoidismo, alguns outros distúrbios endocrinológicos, distúrbios neurológicos generalizados, doença de Parkinson, várias outras doenças que podem causar uma hiperidrose secundária, tá? Mas, em geral, o foco desse vídeo é principalmente falar da hiperidrose primária, né? Então, e especialmente da hiperidrose primária localizada, que é o mais comum, tá? Eu gosto de explicar que, assim, a hiperidrose primária localizada é o que eu acabei de falar, do nervinho desencapado disparando o sinal para aquele lugar em específico, tá? Não é uma coisa que é muito difícil da gente entender e da gente explicar para o paciente, quando a gente encontra um paciente com hiperidrose primária localizada, mas é uma coisa que é difícil de tratar, né? A gente, em geral, dispõe de alguns mecanismos para tratamento. A gente está falando dos agentes desodorantes, que vão controlar a sudorese naquele local, que podem ser mais ou menos efetivos para determinados pacientes. Não tem uma grande gama de agentes que são desodorantes no mercado, né? A gente usa muito sais de alumínio, que diferente do que se fala muito por aí, né, da problema de câncer e tal, a gente não tem essa relação estabelecida de verdade. Os estudos que a OMS tem, eles falam muito para trabalhadores de indústria de alumínio, com inalação de partículas de alumínio, não tem nada a ver com desodorante, mas a gente tem alguns outros problemas do alumínio ali em contato com a pele, mas que não vem muito ao caso nessa situação, né? Mas é uma das armas terapêuticas o uso dos desodorantes, com alumínio ou sem alumínio, dependendo da formulação deles, tá? Além do desodorante, a gente tem a opção de algumas medicações sistêmicas, tá? Que podem funcionar, é basicamente a oxibutinina, a solifenacina, são todos agentes que vão reduzir a sudorese, mas lembrando que ele não vai atuar especificamente no local onde a gente tem essa hiperidrose, tá? Ele vai atuar no corpo como um todo, levando a uma série de outros efeitos colaterais, secura ocular, secura da boca, pode levar em alguns casos até a prisão da urina, né? A retenção urinária, então, principalmente em mulheres, então é uma coisa que a gente fica bem ali com receio de usar, a gente usa razoavelmente na prática clínica, para os casos que são um pouco mais graves, né? Que tentaram os agentes desodorantes, não tiveram resposta, tem falha terapêutica, ou que entra como uma hiperidrose que a gente chama de vexatória, né? Que gera um prejuízo social importante, principalmente para adolescentes na escola, ou pessoas que têm uma função de trabalho público, que é uma apresentação em público, que a hiperidrose acaba sendo um incômodo importante, né? A gente tem que lembrar que a hiperidrose ela vai ter diversos gatilhos para desencadear esse quadro de sudorese excessiva, né? Então, a gente vai ter o estresse emocional como uma situação importante para desencadear, exposição a calor, o exercício físico, que são todas situações que vão desencadear essa sudorese excessiva, tá?
E assim, outras armas terapêuticas que a gente tem já vão entrar os procedimentos, que eu costumo separar assim, né? Os medicamentos e os procedimentos. Nos procedimentos, a gente vai ter especificamente dois que a gente faz, que o primeiro deles é a aplicação de toxina botulínica, tá? E o segundo seria a simpatectomia, que já é um procedimento cirúrgico efetivamente. A aplicação de toxina botulínica, na verdade, consiste em você aplicar o famoso Botox, tá? Mas Botox é o nome de uma marca comercial, não o nome da toxina, a toxina botulínica, tá? Na altura onde a gente encontra as glândulas sudoríparas, né, na pele do paciente, na área onde ele tem essa sudorese excessiva, seja nas axilas, nas palmas das mãos, na planta dos pés, pode até ser utilizado em outras regiões corporais, tá? Mas com uma efetividade menor, né? O lugar que ele mais funciona, tem um controle melhor da hiperidrose é na região das axilas, palmas das mãos, planta dos pés, temos alguns inconvenientes, que é principalmente a dor, tá? E a gente vê uma menor durabilidade do efeito da toxina. Em geral, a gente consegue aí uns 6 meses de bom controle, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é um bom controle. Nas axilas tende a ser um procedimento bem tolerado, com uma resposta clínica muito satisfatória. Assim, os pacientes que fazem porque tem hiperidrose, a satisfação é praticamente 100% dos pacientes, eles só ficam chateados quando vai passando o efeito. E na palma das mãos, na planta dos pés, a gente tem uma efetividade um pouco menor, porque é uma área muito extensa, e tem uma quantidade muito grande de glândulas sudoríparas, então a gente tem um resultado legal na maior parte dos casos, mas um pouco menos duradouro, e a aplicação ela tende a ser muito dolorosa. Na região das mãos a gente até pode fazer um bloqueio anestésico para tentar controlar, mas essa dor durante a aplicação, mas ainda assim não é 100%, tá? O paciente tem que estar muito motivado para querer fazer nessas regiões, né? Na planta dos pés é menos efetivo ainda, com uma área muito grande, tá? Além dessa opção do toxina, a gente também tem a opção da simpatectomia, né, que é a cirurgia. Aí, nesse caso, a gente vai precisar da ajuda do cirurgião torácico para poder fazer esse tipo de procedimento. E aí vem sempre aquela regra, né? Tem que ser um procedimento muito bem discutido com o paciente, discutido os benefícios, os riscos que estão associados, tanto do procedimento quanto do pós. Porque vem sempre a história da hiperidrose compensatória, né? O que eu costumo dizer é realmente imaginar o sistema nervoso simpático como uma grande rede elétrica. Você cortou o impulso de um lado, mas o impulso elétrico continua vindo de cima, então ele às vezes desvia para outro lugar, tá? Importante lembrar que a sudorese ela é essencial para o ser humano, para a gente ter a termorregulação, regular a nossa temperatura corporal, tá? Então, não tem como a gente bloquear completamente a sudorese de uma pessoa, porque isso vai levar a um aumento da temperatura interna, uma febre na situação, tá? Então, assim, a simpatectomia ela pode gerar um aumento da sudorese em outros lugares do corpo, tá? Acontece em grande parte das vezes, às vezes não pode ser distribuir esse impulso e ter um aumento meio difuso, que não vai incomodar muito o paciente, mas pode ser que localize em algum outro lugar que pode ser até mais incômodo do que era no início. Por exemplo, sair da axila e ir para a região do glúteo, para as costas, para o abdômen, e acabar incomodando mais o paciente, mas a gente não tem como prever se isso vai acontecer ou não, tá? Então, quando a gente está diante de casos de hiperidrose que já tentaram todas as outras armas terapêuticas, ou as outras armas terapêuticas são inviáveis por alguma outra razão, a simpatectomia sempre é uma possibilidade, tá? E pode dar muito certo, pode gerar um incômodo depois, mas ainda assim a gente tem que pesar sempre o risco-benefício, tá? Ou se vai valer a pena tentar, pelo menos. Controlar daquele lugar sempre vai, pelo menos reduzir bastante, tá? Mas o risco de hiperidrose compensatória sempre vai estar lá, tá bom? Eu acho que era mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês. Se você acha que você tem uma hiperidrose, que você pode ter algum distúrbio da sudorese, seja generalizado, seja localizado, é importantíssimo procurar o auxílio do dermatologista, né, antes até mesmo do cirurgião torácico, para a gente poder fazer essa avaliação mais completa. Num caso de uma hiperidrose secundária, fazer uma investigação de outras causas que podem estar gerando, sejam elas quais forem distúrbios endocrinológicos, doenças infecciosas, tuberculose, HIV, até isso pode causar uma hiperidrose difusa, tá? Então é importante a gente investigar essas outras causas, tá? No caso de uma generalizada, no caso da localizada, sempre para a gente tentar essas outras armas terapêuticas que eu fui citando, né? Porque antes da gente pensar direto numa cirurgia que já é um procedimento mais definitivo, um pouco mais agressivo, além dos riscos que estão envolvidos, tá? Mas é aquela velha história, sempre procurar primeiro o profissional médico para poder ajudar vocês, procurar o dermatologista, para poder auxiliar vocês no diagnóstico, no tratamento das doenças, tá bom? E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Se vocês gostaram, é só curtir e seguir o canal para mais informações, tá bom? Tchau, tchau!